Pra você ligar aqui no Bora Fazer o Curta, hoje estamos no especial 25 anos de Cães de Aluguel, esse filme que não iniciou, mas deu a ignição pro Tarantino. Então, o que nós podemos dizer sobre Cães de Aluguel? Esse foi o primeiro filme escrito e dirigido pelo Tarantino, né? Ele se iniciou a carreira aí, né? É o primeiro longa. Ele já tinha feito um média, ele trabalhava como numa locadora, ele escreveu um roteiro gigante que ele dividiu em dois, vendeu pros estúdios e esses filmes se metamorfosearam em Amor a Queima-Roupa e Assassinos por Natureza. Sim, um deles, Assassinos por Natureza, que o filme não é dirigido por ele, é claro. Não, nem o Amor a Queima-Roupa. Sim, o filme é um videoclipe. É um dos filmes que o Tarantino menos gosta, que falaram. Não, ele não gosta do que virou Assassinos por Natureza. Uhum. E aí, com o dinheiro que ele ganhou com esse roteiro que ele vendeu, esse roteiro gigante que virou 2 filmes, ele abriu portas para ele fazer Cães de Aluguel. Que, na verdade, a escalação de atores é até boa pra um cara que começou a dirigir. Sim, sim. Isso tudo ocorreu porque em Hollywood, no cinema em geral, ocorre uma coisa chamada contatos. Se você tem contatos, você consegue o que quer. Você vê, o cara conseguiu colocar o Harvey Keitel no primeiro longa-metragem dele, é um feito inacreditável. Mas a gente tá falando sobre Cães de Aluguel por quê? Tem um motivo específico. Sim, tá comemorando 25 anos de existência, né? Sim. Esse filme que marcou, como a gente falou no início, esse filme foi quando despontou a carreira dele, né? Ou seja, esse filme tem 25 anos, então há 25 anos o Tarantino tá tocando terror aí pra gente. No bom sentido. O Cães de Aluguel, ele é, assim, um filme de câmara, em essência. É um filme de assalto, eles roubaram um banco, deu tudo errado e aí eles passam filme num armazém. Sim, o foda é que ele se passa no armazém, ele é, por ser um baixo orçamento, né? Sim. Ele é um armazém com mínimo com um pouco de flashback. E é uma coisa interessante que você falou, que o filme, ele tem por ser um filme mega indie, dá pra ver isso revendo o filme, ele é um filme mega independente, ele não só se passa o filme inteiro num único cenário, como ele também nem tem a cena do assalto. As cenas que mostram o assalto mais de perto são cenas mais relativamente fáceis de fazer. O cara correndo na rua, dando tiro, indo embora. Mas não mostra ele dentro do banco assaltando o pessoal. Esse filme, ele você já vê aqui pegando esse filme, é interessante você olhar em retrospecto, ele já tem tudo aquilo que o Tarantino viria se tornar marca registrada. Assim, ainda não, porque o Tarantino só começa a ser o Tarantino a partir do Pulp Fiction, que é o quê? Sangue exagerado, violência exagerada, bizarrices. Esse filme aqui, eu acho ele, de todos os Tarantino, ele é mais central, pé no chão, cara. Assim, nível de violência, ele realmente ele é ok. Não é tipo o Pulp Fiction que tem assim, o cara dá um tiro, explode, o miolo fica tudo coberto de sangue, não é assim. Ok, mas assim... Não tô criticando dizer o que isso é ruim, é claro. Mas as caricaturas começam depois. Dá pra ver que é um filme do Tarantino, né? Sim, assim, o jeito de dirigir, sim. Cara, e os diálogos do filme, uma coisa que é muito importante que o Tarantino tem, que é... os diálogos. Os diálogos que são diálogos que não tem nada a ver com a trama central do filme, mas eles tornam os personagens mais convidativos, mais parceiros. Tipo, cara, a primeira cena do filme já é uma cena, deve ter uns 5 ou 10 minutos deles falando sobre a música da Madonna, sobre o pagar ou não gorjeta. Ou aqui no Brasil conhecido como 10%, vai ter curta aqui no Bora Fazer o Curta, fique ligado. E uma coisa que é importante a gente ressaltar, porque esse é um filme que a estrutura dele é muito importante. A gente fez aqui nos últimos dias um vídeo sobre 3 atos, e a minha dica é, se você quer aprender sobre 3 atos, não tente se guiar por Tarantino, porque esse filme, ele em termos de estrutura, ele faz um bom trabalho em quebrar algumas convenções da estrutura de 3 atos. Chega no final do filme, o Tim Roth, ele só tá explicando como é que foi o processo dele lá pro final do filme, e não parece que é o final do filme, né? Esse também é um filme que você já reconhece aqui que ele é um filme bem... ele é um filme autoral, porque ele tem várias coisas que o Tarantino gosta. Uma das marcas registradas do Tarantino é que os filmes dele tem sempre alguma coisa que ele gosta. O próprio título do filme, Reservoir Dogs, é uma referência a outro filme. Toda a questão de ser um heist movie também com várias influências. Os personagens falam sobre música, falam sobre quadrinhos, falam sobre várias coisas. Cinema. Eu diria que a partir desse filme é onde começa a ter os melhores momentos épicos assim, de Tarantino que você vai se lembrar, são influências de outros filmes, assim. Sim. Tem pessoas que não vão gostar muito disso, né? Porque dá a impressão que é uma cópia, né? O Tarantino, ele tem dessas. Tem muita gente que não curte Tarantino que fala que os melhores momentos de filme dele são filmes de outros filmes. E é uma crítica válida, mas assim, eu acho legal. Ele não copia por copiar, eu acho, pelo menos. Ele copia com a intenção de dizer como o cinema é importante, né? Sim. O cinema é foda. Olha aqui, um exemplo. Aliás, a direção do Tarantino ela também é excepcional. O filme inteiro ele gira na procura do traidor daquele grupo de Cães de Aluguel. E aí lá pro terço final do filme a gente vê uma cena de certo personagem mostrando como que foi o treinamento
treinamento pra que ele virasse um bandido, entre aspas, tem uma cena onde ele começa a falar na linguagem dos criminosos, de uma certa ocasião onde ele viu certos policiais no banheiro e tal. Essa cena é interessante porque o Tim Roth, ele tá lá no centro da cena, de cara pros policiais, mas ele tá falando o que tá acontecendo na situação. Ou seja, a mesclagem dos tempos ali, o momento onde ele tá relatando pros amigos dele o que aconteceu e o instante onde nós vemos o que aconteceu, eles são intercalados assim. Sabe, o Tim Roth, ele tá lá parado, encarando os policiais, mas tá falando o que tá acontecendo como se estivesse falando pros amigos dele. Isso é uma coisa de direção que é interessante. Outra coisa que é muito legal também, a montagem do filme é uma coisa muito foda, né? Pra um cara que começou, né? É até válido. A estrutura da história, eu falei que o roteiro, em termos de estrutura, ele é bem pessoal. A montagem do filme também é muito foda porque ela começa a inserir flashbacks que são muito longos de propósito e você esquece que eles são flashbacks. Na verdade, a estrutura do filme, ela é não linear, cronologicamente. E ela é muito boa por causa disso. Ela insere nos momentos pontuais pra você conhecer mais sobre os personagens, como que eles se meteram nessa situação. Conhecer e construir a história, porque simplesmente você tem o presente e o passado. Sim. Daí você vai pegar esses flashbacks juntando o passado pra você entender o que tá acontecendo no presente. Isso é uma das coisas fodas do Tarantino, que em Pulp Fiction ele vai trabalhar isso ainda melhor. Não, isso é bacana, porque pra um diretor que tava começando, ele já tava tomando algumas decisões que eram bem... ousadas. Sim, eram bem ousadas e bem ambiciosas e tal. E outras coisas, a criação de universo do Cães de Aluguel, ela é muito foda, assim, tipo, logo do início do filme até o restante, existe uma rádio que fica tocando sempre que tá numa tela preta entre uma cela e outra. Então, isso é muito bacana, porque isso costura muito bem o gosto do que os personagens costumam ouvir de música, o que eles consomem de cultura e tal. E outra coisa, Tarantino, ele brinca muito bem com a diegese da música, tipo, tem uma hora onde começa a tocar uma música, e aí essa música, ela é extra diegética, ou seja, ela ocorre fora da cena, como se fosse uma trilha sonora mesmo. Só que aí corta pra uma outra cena, onde o personagem tá dentro do carro ouvindo aquela música no rádio. Isso é diegésico, o Tarantino trabalha aí. E outra coisa também, a trilha sonora desse filme, outra marca registrada do Tarantino, é foda, né? Tarantino, ele sabe escolher muito bem as trilhas sonoras e não vem falar que Guardiões veio com aquela música Who Can Feeling, porque essa música já é antiga e começou no Cães de Aluguel. Esse filme usa, pra mim, eu penso nessa música, eu penso no Cães de Aluguel, não no Guardiões. E outra coisa, ele dá a ponta pro Pulp Fiction, né? Pulp Fiction eu diria que é o Cães de Aluguel 2, só que ele não tenta puxar muito pra história do 1, ele só tem uma coisa lá específica. Não, tem o personagem do Vincent Vega. Sim, tem. Era isso. E tem a questão da maleta de diamantes. E aí, o que nós podemos falar? Os personagens, eles são todos muito bem definidos pelas ações que eles exercem. O interessante disso, quando você falou que as músicas vai criando uma personalidade, porque não é aquela coisa que você vai desenvolvendo só o personagem, você desenvolve um personagem tão realista, assim. Você quer ser amigo dele, você vê que é um personagem real, não é um personagem fictício, criado com uma característica fictícia pra ser, né? Você diz, o personagem, ele é plausível, ele é verossímil. Eles são personagens, assim, muito amigáveis, por causa desse roteiro que a gente falou no início, que ele constrói esse cotidiano dos personagens. E o elenco todo é muito foda. O Tim Roth faz o traidor do grupo, aí é spoiler, porque esse filme já tem 25 anos, ele faz o traidor no grupo, mas ao mesmo tempo a gente torce um pouquinho por ele, mas... É porque ele é o único bonzinho, então a gente meio que torce por ele, mas ao mesmo tempo a gente consegue criar interesse por toda essa jornada dele ser o outsider que tenta se fazer de insider do grupo. Uma coisa que o Tarantino faz nos dois filmes, o Pulp Fiction e o Cães de Aluguel, né, é a questão do... Tipo, ele é policial nesse filme, então o certo é você torcer pra ele, mas você meio que torce pros caras maus que são os bandidos, que é assim, nesse filme, assim como Pulp Fiction, você torce mais pro lado da criminalidade do que pro lado certo da lei, né? Mas eu acho que é porque o Tarantino, ele gosta de fazer estudos de personagem, onde os personagens são podres e tal. Porra, nesse filme, os personagens, eles são racistas, inclusive. Tem alguns que ficam se referindo a... personagens realistas, né? Eles são personagens, talvez não representem o que o Tarantino é de verdade. Representam o que a sociedade é. Talvez, pode ser, talvez. Steve Buscemi, que é um cara... Nesse filme, ele é super carismático, ele é um personagem muito bacana e tal. Muito amigável. Ele é o cara que você gostaria de ter numa mesa de bar, inclusive. Todos eles são assim. O Harvey Keitel, ele também é muito bom. Ele tem um pouquinho... Ele não passa experiência, mas ele passa aquela sensação de que ele é o mais paternal, talvez. É o que tem mais experiência pra acrescentar ao grupo. E é o que mais se importa com o personagem do Tim Roth, por exemplo. A gente também tem o Michael Madsen, que é um psicopata
maluco do caralho. E é interessante porque as ações brutais dele se contrastam com um comportamento mais alinhado e todo cuidadoso que ele tem, assim. Sim. Aliás, o Tarantino, desde esse filme, ele sabe trabalhar bem a questão da violência, porque ao mesmo tempo você ri de nervoso em algumas horas, mas ele ao mesmo tempo ele não tá querendo fazer, quando surge uma situação muito chocante, como a cena do policial sendo torturado, ele não tá, assim, fazendo violência só pra chocar graficamente, sabe, de graça. Não, o que ele tá querendo ali é mostrar violência pra desenvolver o quão doente é o personagem do Michael Madsen. Não só isso, ele banaliza a violência, porque a humanidade em si, foi baseado na violência. Tudo... A humanidade, a gente chegou até agora graças à violência, então ele transforma aquilo em algo comum. E vale lembrar também outros dois personagens. O Chris Penn, já falecido, que é o irmão do Sean Penn, ele faz um personagem que ele é uma criança, realmente, assim, ele é mó almofadinho do caralho, ele fica chamando o pai de papai, e ele fica arranjando briguinhas com o Michael Madsen. Então é interessante você ver, os personagens são infantis, são imaturos na maioria das vezes. E tem também o personagem do Lawrence Tierney, que eu me lembro dele fazendo o pai da Elaine no Seinfeld, tem vídeo aqui no canal. E ele aqui nesse filme, ele tá fazendo o chefão da quadrilha, e ele tem aquela voz mega gutural, mega intimidadora, talvez. Ele funciona como sendo o The Big Boss do problema que eles enfrentam, assim. Sim. O design de produção é foda, porque ele constrói muito bem toda aquela claustrofobia do ambiente, do armazém lá. Você se sente, assim, pequeno, você se sente preso num lugar muito sufocante, assim. E a fotografia ela também é muito boa, porque ela sabe trabalhar muito bem o jogo de sombras dentro de um lugar fechado. O personagem do Michael Madsen, ele tá, de vez em quando, ele tá coberto por sombras, ele é um pouquinho mais nebuloso. Durante o dia, a interferência da luz dentro daquele ambiente, ela trabalha muito bem esses contrastes. Eu gosto do filme visualmente, ele é muito interessante, eu acho. Bom, concluindo aqui, esse filme, ele é atemporal, você pode ver daqui a 70 anos, você não sabe como é que vai estar o mundo. Pode ser que exploda as guerras lá com Qui-Gon Jinn lá, Kim Jong-un, sei lá. Kim Jong-un? Kim Jong-un, aquela porra lá mimada lá com o Trump. Corta isso, eu não quero que hackeiem, bora fazer o curta. Pô, vou hackear. Quantos likes? Claro! Porra, você não lembra calma, da entrevista? Qui-Gon Jinn, aquela porra mimada. Vale lembrar que esse daqui é um filme que muitas pessoas ainda consideram como sendo o melhor do Tarantino. Eu gosto mais de Pulp Fiction, mas esse vem logo em segundo lugar. É um filmaço que até hoje ele resiste muito bem, inclusive no ritmo do filme. Sim, esse filme aqui, sem ele, não tem Pulp Fiction. É verdade. Tem um, não tem o dois, né? Sim, o 2 não tem o 3. Assim como o 2 não tem o 1. Ok. Bom, então é isso, nós chegamos ao fim de mais um especial do Bora Fazer um Curta, dessa vez comemorando os 25 anos deste filmaço Cães de Aluguel, que é perfeito, na minha opinião. Futuramente, em breve terá o Pulp Fiction. E outros filmes de Tarantino Ou um também. especial, né? Não, não é especial não. Cada filme tem que ser dissertado. Acho que sim, talvez, alguns. Curta esse vídeo, deixe nos comentários, você gosta de Cães de Aluguel ou você é um dos canalhas que não gostam de Cães de Aluguel? Canalhas! Compartilhe esse vídeo, curta, inscreva-se no canal, acesse o hqhd.blogspot.com, acesse o nosbastidores.com.br, acesse o Thales Neutron lá do canal do Neutron. E é isso, ficamos por aqui. Inscreva-se no canal sempre. E é isso, um grande abraço e valeu! Ah! Vai. Fala você, Rig... Não, tem que fazer a tradução inteira assim. Ah, mas se foder, pô. O bigode fica andando. Eu tenho que fazer a tradução inteira. Caralho, quando você sorriu, o bigode tapa os dentes inteiros.